Paz do Senhor, hoje nós vamos estudar o personagem Paulo, a sua conversão, quem ele se tornou após o encontro dele com o Senhor, um grande missionário. Nós vamos estudar a primeira viagem missionária de Paulo e tudo que ele fez e o poder de Deus na vida de Paulo. Então corre, pega o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e vem comigo! Paulo, primeiramente, era chamado de Saulo, era da tribo de Benjamim, está em Filipenses 3, 5 e 6. Ele foi circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, fariseu. Existiam 3 partidos. Os fariseus, eles eram membros de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés, as tradições e os costumes dos antepassados. Eles acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Os fariseus não se davam com os saduceus, mas se uniram com eles para combater Jesus e os seus seguidores. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram membros de um pequeno, mas poderoso grupo religioso dos israelitas. Faziam parte desse grupo os sacerdotes, as pessoas ricas de influência. Os saduceus, eles baseavam seus ensinamentos principalmente no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles negavam a ressurreição, o juízo final e a existência de anjos e espíritos. Os saduceus, como nós vimos, não se davam com os fariseus. O outro grupo é os helenistas. Eram judeus que falavam grego, criado fora da terra de Israel. Paulo era cidadão romano por ter nascido em Tarso. Então ele era romano de nascimento. E como nós já vimos, ele era do partido dos fariseus. Paulo foi educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Ele era um rabino, reconhecido como mestre e doutor da lei. Paulo, então, era muito culto. Em Atos 22, 3, diz assim: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruída aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Saulo, como nós vamos chamar Paulo por enquanto, ele era perseguidor dos cristãos. Isso nós achamos em Atos 8, 3, que diz assim: E Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, enquanto encerrava-os no cárcere. E Saulo, né? Vamos chamar de Saulo. E Saulo também consentiu na morte de Estevão, que foi apedrejado. Em Atos 7, 58, diz assim: E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E 8:1 diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Que coisa horrível. Saulo, então, ele era um perseguidor da igreja e ele consentiu na morte de Estevão, que foi apedrejado. Agora eu pergunto para vocês, por que Paulo perseguia os cristãos? Como zeloso fariseu, ele julgou que tinha uma missão religiosa para cumprir. Qual era essa missão? Era combater o cristianismo até destruí-lo. Porque Paulo considerava que essa religião era uma traição ao judaísmo. E ele perseguia os seguidores de Jesus porque eles tinham abandonado a lei mosaica para seguir um tal de Jesus, sobre o qual um monte de fanáticos cristãos pregavam. E diziam que havia ressuscitado dos mortos. Era assim que Saulo entendia. Mas Jesus conhecia Saulo e sabia o quanto poderia usá-lo, e tinha um plano para ele, que era levá-lo perante reis, gentios, para ele pregar para eles. Jesus vai ao encontro dele então, e nós vamos ler
Atos 9, de 1 a 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aqui nós vimos que Paulo tem um encontro sobrenatural com Jesus. Muitos teólogos afirmam que Paulo foi o 12º discípulo escolhido por Jesus, em vez de Matias, que foi os discípulos que escolheram. E nunca mais se ouviu falar nele. E eu concordo com esses teólogos. Acho também que podemos considerá-lo como o 12º apóstolo. Mas nesse momento, Paulo está atônito com uma visão e com a voz de Jesus que ele ouviu, e também ele está cego. E acontece que ao mesmo tempo em que isso está acontecendo com Paulo, Ananias tem uma visão. E nós vamos continuar lendo em Atos 9, agora o 10 a 19. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que se recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: De muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O que eu acho incrível é a obediência de Ananias. Quando Deus falou: não, este é para mim um vaso escolhido para pregar aos reis e gentios. Olha o que ele fala quando encontra Saulo. Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Que coisa linda, Saulo, irmão. Ele já chama Paulo, quem aqui ainda é Saulo, né, de irmão. E aí Paulo começa a pregar em Damasco. Isso está em Atos mesmo, de 20 a 25, no mesmo capítulo, mas nós não vamos ler. Quando ele começa a pregar, as pessoas estão assustadas, dizendo: ué, não é esse que perseguiu os cristãos? E aí que Paulo pregava mais e mais. Os judeus e crédulos, então, resolvem persegui-lo e matá-lo. Parece que agora Paulo está do outro lado da história, né, gente? De perseguidor passa a ser perseguido.
Aí eles avisam a Paulo que os judeus estavam às portas para matá-lo, mas os discípulos descem Paulo pela muralha num cesto. Ele foge e vai para Jerusalém. Tudo nesse capítulo 9, agora de 26 a 30. Os discípulos, quando ele chega em Jerusalém, os discípulos temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé levou-os aos apóstolos, contou tudo o que tinha acontecido com ele, como ele pregou em Damasco. Então eles aceitaram e ele ficou pregando. A Bíblia diz que ele pregava ousadamente em Jerusalém. Ele falava e discutia com os helenistas e eles então resolveram matá-lo. Os irmãos, vendo isso, levaram-no para Cesareia e de lá o enviaram para Tarso. Paulo fez 3 viagens missionárias e uma viagem para a prisão. Mas nesses estudos nós vamos ver só a primeira viagem missionária dele. Nessa viagem vão Paulo, Barnabé e Marcos. Isso está em Atos 13, de 2 a 12. Nós não vamos ler todos esses versículos, mas eu queria ler o versículo 2 e 3, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja ouviu a voz do Espírito, atendeu e comissionou-os. Eles foram chamados, enviados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Chegam na ilha de Chipre e lá pregam em 2 cidades, Salamina e Pafos. Em Salamina, eles pregam nas sinagogas e na cidade de Pafos, Paulo prega para um procônsul. Lá, um mágico chamado Bar Jesus, que era um falso profeta, tenta atrapalhar Paulo de pregar o evangelho, querendo tirar a fé do procônsul. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, o repreende e fala: ó filho do diabo, cheio de todo engano, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Contra ti está agora a mão do Senhor, ficarás cego por um tempo. E no mesmo instante isso realmente aconteceu. O procônsul ficou tão impressionado pelo poder de Deus e creu. Como foi só por um tempo, claro que depois o cara começou a enxergar, né? Mas eu creio que depois dessa ele deve ter até revisto seus atos, né? Depois, Paulo e Barnabé vão para Perge da Panfilha. E lá João Marcos se aparta deles. Isso se encontra em Atos 13, mas nós não vamos ler. De Perge, eles chegam a Antioquia da Pisídia e discursa na sinagoga. Um discurso lindo. Está em Atos 13, aqui ó, de 13 a 41. Esse discurso vale muito a pena vocês anotarem para depois vocês lerem, porque é muito longo e a lição fica muito longa. Depois de Paulo pregar, muitos judeus e prosélitos seguiram a Paulo e creram no evangelho. E eles pediram que eles voltassem no outro sábado para pregar novamente para eles. No outro sábado, está no 44 a 45 desse capítulo 13, eles voltam e toda a cidade estava lá para ouvi-los. Toda a cidade, muitos. E o que acontece? Os judeus ficaram com inveja e se levantaram contra Paulo e Barnabé. E é aí que ele diz que vai para os gentios. Em Atos 13, 46 a 48, nós vamos ler, que diz assim: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para as luzes dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna.
Isso é muito lindo, porque Paulo então fala, olha, vocês não querem, então eu vou para os gentios. E os gentios receberam a palavra com toda felicidade e alegria. Nós vimos que o evangelho para chegar aos gentios foi através de Pedro com Cornélio. Mas agora nós vamos ver a continuação em Paulo. Paulo sai, vai fazer várias viagens, ele viaja por todo mundo e prega, e o evangelho é aberto para todos os gentios, todos os povos. Como nós vimos que os gentios ficaram muito felizes, receberam a palavra, creram e foram salvos. Acontece que os judeus incrédulos, com inveja, instigaram mulheres de alta posição e os principais da cidade e expulsaram-no da cidade. Pensa que eles ficaram tristes? Ai, poxa vida, estamos aqui pregando o evangelho e acontece isso com a gente. Pensa que foi isso que aconteceu? Que nada! A Bíblia diz que eles estavam transbordando de alegria e do Espírito Santo. Está lá no versículo 52. Sacodem contra ele a poeira dos pés e foram para Icônio. Atos 14, de 1 a 18, nós também não vamos ler porque é muito grande. Em Icônio, eles pregam na sinagoga e uma multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram alguns gentios contra eles. Lá em Icônio, eles fizeram muitos sinais e prodígios. Mas como os judeus incrédulos tinham colocado o povo contra, se dividiu o povo da cidade. Uns eram pelos judeus incrédulos e os outros eram pelos apóstolos. Houve um grande tumulto naquela cidade. E com eles querendo apedrejá-los. Mas o que aconteceu? Eles fugiram para Listra, Derbe, que eram as cidades da Licaônia. Em Listra, nós vamos ver a cura de um homem. Atos 14, de 8 a 10, nós vamos ler. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Ai, que coisa linda! A multidão, quando ouviu isso, eles começaram a falar: os deuses em forma de homem baixaram até nós. E começaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal portador da palavra. O sacerdote do templo de Júpiter trouxe touro, grinalda e queria sacrificar eles com a multidão. Olha a confusão que virou. Mas eles se defendem e aproveitam e pregam. Lá no versículo 14 e 18 nós vamos ler. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então eles falam: não, param com isso, nós somos homens como vocês. E aí vai pregando para eles, falando do Deus vivo que fez o céu, a terra, tudo que neles há, um discurso muito lindo de Paulo. Mas o diabo, não satisfeito, começa a usar os judeus lá de Antioquia e de Icônio, onde eles já tinham passado, e foram para lá perturbar e tentar atrapalhar o avanço do evangelho. Eles instigam uma multidão que apedreje a Paulo.
e arrastam para fora da cidade achando que já estava morto. Está lá no versículo 19. Muitos podem questionar: gente, Paulo estava fazendo a vontade de Deus, por que Deus não livrou ele desse apedrejamento? Por que ele tinha que enfrentar tudo isso? Mas Paulo, Barnabé, os apóstolos e todos nós sabemos que toda vez que estamos fazendo a obra de Deus do jeito que Deus quer, se levantam inimigos, se levanta o diabo tentando atrapalhar, são as oposições. Paulo, na realidade, não faz nenhum questionamento. Na realidade, ele está pronto para fazer a sua segunda viagem missionária. E aqui nós podemos aprender algumas coisas. E nós temos que nos fortalecer no Senhor. Todas as tempestades da vida nos fazem crescer no conhecimento de Jesus. Na verdade, nós não aprendemos grandes lições na vida em tempo de facilidade, mas nas horas de aflições. Olha o Salmo 119, 71, o que o salmista escreveu. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Paulo, nós vimos que ele vai sofrer várias coisas, prisões, açoites, perigos de todas as formas. Mas todas essas aflições não destruíram a sua fé, pelo contrário, antes colocaram mais perto de Deus. E assim nós temos que aprender com ele, que as tribulações têm que nos tornar mais fortes. Nós temos que desenvolver uma carne, eu falo que é um couro grosso, para poder enfrentar todas as batalhas em que nós estamos. Em Atos 14, 27, diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Eles retornaram para Antioquia, relatando aos irmãos quão grandes coisas o Senhor fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé, regozijando e felizes. Eles não estavam tristes, eles estavam alegres e felizes de estar fazendo a obra de Deus, independente de toda e qualquer situação difícil que eles passavam. E no capítulo 15 de Atos, de 1 a 35, houve uma grande discussão sobre os gentios serem ou não serem circuncidados. O que na verdade aconteceu? Bom, Paulo pregou para vários gentios que se converteram ao Senhor e alguns judeus estavam ensinando-os que eles tinham que circuncidar segundo o costume de Moisés, senão eles não poderiam ser salvos. Aí Paulo e Barnabé começaram a discutir com eles, não concordando com isso. E assim resolveram mandá-los para Jerusalém aos apóstolos e presbíteros da igreja para verem a orientação da igreja. Quando Paulo e Barnabé chegaram a Jerusalém, relataram tudo o que Deus fizera através deles. Alguns fariseus que haviam crido se levantaram dizendo: é necessário circuncidá-los. Houve então um grande debate. Pedro pega a palavra e diz como Deus havia usado para os gentios. Fala da conversão de Cornélio, que nós vimos na lição anterior de Pedro, né? Falou que Deus não fez distinção entre judeus e gentios, como o Espírito Santo veio sobre eles e que os purificou pela fé. E que agora eles não deveriam colocar um jugo sobre eles que nem seus pais conseguiram suportar e nem eles. Pedro falou assim no versículo 11: cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Depois de Pedro falar, todo mundo se calou e começaram a ouvir a Paulo e a Barnabé, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera através dele entre os gentios. Está lá no versículo 12. Tiago, irmão de Jesus, que é o pastor da igreja de Jerusalém, depois que Paulo e Barnabé falaram, ele pega a palavra e dá o veredito lá do 13 ao 20, mas eu só vou ler o 19 e o 20. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue.
A Bíblia proíbe comer essas coisas e comer o sangue. Eles então escrevem uma carta para os irmãos da Antioquia com todas essas recomendações. Atos 15, 23 a 29. Paulo então escreve aos Coríntios, dando algumas recomendações. Anotem para vocês lerem depois. 1 Coríntios 7, 17 a 20, 1 Coríntios 8, de 1 a 10, 1 Coríntios 10, de 1 a 23. Continuando nesse mesmo capítulo que nós estamos abertos, que é Atos 15, o versículo 36 a 41, Paulo e Barnabé se separam, porque eles vão fazer a segunda viagem missionária e Barnabé queria levar João Marcos. E Paulo não quis que ele fosse, pois ele tinha deixado-os lá na Panfilha, não acompanhando no trabalho missionário. Então eles começaram a discutir e resolveram se separar. O que acontece então? Barnabé leva Marcos, que é João Marcos, e Paulo começa a viajar com Silas. A segunda viagem missionária nós veremos na próxima lição. Se você gostou desse estudo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, que quando eu colocar um novo estudo, você será notificado. Agora nós vamos orar. Senhor Jesus, estamos alegres, felizes, porque nós vimos como o Senhor usou o apóstolo Paulo, que antes era perseguidor dos cristãos, e passou a ser perseguido. Que coisa maravilhosa, como ele foi um homem usado pelo Senhor, como ele pregou, como ele fez grandes coisas. E nós iremos ver ainda nas próximas lições que teremos sobre Paulo, quantas coisas ele fez através do Senhor. Deus, nós queremos que Tu nos use com poder também, com graça, com sabedoria. Usa essa pessoa, Deus, que está me ouvindo, guarda a vida dela, protege, livra de todo o mal. Eu não sei o que ela está passando, mas eu sei que o Senhor sabe. Por isso eu deixo ela em Tuas mãos, que é o melhor lugar de estar, nas mãos do Senhor, para ser abençoada, guardada e protegida pelo Senhor. Livra essa pessoa de todo mal, de todo ataque maligno, toda intenção do mal. Guarda a família, guarda os filhos, guarda todos os seus familiares. Proteja ela, Deus, e me proteja também. Proteja cada um de nós. Nós sabemos que os dias são maus, mas sabemos que temos um Deus que tudo pode. Assim como o Senhor foi com Paulo, o Senhor é com cada um de nós. Nós estamos nessa manhã com o coração grato ao Senhor. Nós estamos neste momento com o coração grato ao Senhor, confiando, meu Deus, no Teu poder, confiando na Tua autoridade, confiando na Tua proteção. Cuida de cada um de nós, que tenhamos um dia feliz, em paz, cheios da Tua santa presença. Nós nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos felizes e estaremos estudando ainda Paulo na próxima lição. Até lá.